Então, pessoal, vamos falar dos regimes totalitários, né, no século XX. Regime esse que vai ser representado por alguns regimes políticos, né, bem característicos, como o fascismo e o nazismo, né? E também vai ter dissidências na Espanha, com o franquismo, e em Portugal, com o salazarismo, e também terá força também no Brasil, com os integralistas, né? Mas quais são as características desses regimes totalitários, né? Então, para a gente começar a falar, vamos realmente iniciar com o fascismo. Então, o fascismo ele vai ter como a sua origem, né, lá na Primeira Guerra Mundial. Então, os defensores desse partido, que vai acabar gerando um partido nacional fascista, ele terá inspiração lá do Império Romano. Na verdade, né, vai ser um símbolo chamado fascis, que é um feixe de varas que vai amarrar um machado. Então ele vai pegar essa referência romana para dar essa ideia, né, desse partido. Mas as características desse partido, que é o quê? Extremamente nacionalistas, militarizado, então terão realmente um líder carismático para se representar, e esse líder será Benito Mussolini, né? Terão um partido único e terá um elemento que é o preconceito constitucional. Então, existirá na Constituição que vai colocar que algumas pessoas, alguns integrantes dessa sociedade italiana são sim superiores aos outros, né? Eles vão colocar bem claro isso. São brancos e cristãos. Então, se você não pertence a não tem essas qualidades, você está cometendo um crime e deve ser punido, né? Então, o que acontece? Né? O fascismo vai vir com essa ideia de nacionalismo ao extremo, vai crescer muito, e aí o Mussolini vai ser, como ele vai ganhar um codinome, né? O El Duce, né? O que dirige, o cara que vai dirigir essa nação para expandir essa ideia, né, de superioridade, e vai realmente fazer um levante muito forte. Só que, o que acontece? Uma das características dos regimes totalitários é que eles não aceitam críticas. Então, um exemplo bem claro disso é que o Mussolini, com seu fascismo, ele vai perseguir os seus críticos. Então, existe sim uma ala que vai ser contra o fascismo, e na Itália vai chamar-se os partigiani. Então, o que ele vai fazer? Ele vai perseguir violentamente esse grupo. Então, ele vai mandar matar, e aí, como símbolo, ele vai enforcar essas pessoas e deixar nas ruas italianas para representar o quê? Só existe um único partido e ele está dirigindo essa nação para esse caminho fascista. Então, e um outro elemento também desses regimes totalitários é que eles são anti-socialistas. Então, eles vão ter elementos conservadores, vão ser elementos de direita, que vão realmente colocar o quê? É necessário, primeiramente, defender o quê? A propriedade privada. É necessário defender a nação. Então, eu não quero envolvimento com outros grupos. Somente se for diferente da minha linha. Então, eu só posso me aliar quem for muito parecido a mim. Só que acontece, né? O fascismo ele vai ser a inspiração do nazismo, né? Que vai dominar uma boa parte da Europa nesse período, né? Estou falando já no comecinho do século XX. Então, o nazismo, lá com a figura, o seu líder carismático, Adolf Hitler, né? Um austríaco, né? Ele não é alemão. Então, ele vai ser eleito democraticamente para ser chanceler da Alemanha, e aí ele vem com essa ideia também desses regimes totalitários e vai inaugurar o nazismo. Então o nazismo vai ser muito parecido com o fascismo. A ideia de quê? Nacionalista, militarizado, expansionista, antissocialista, então será contra essa linha de esquerda, partido único. Só que na Alemanha vai ter uma diferenciação, e a diferenciação é propaganda intensa. Então, realmente, eles vão vir com uma propaganda muito forte para dizer que a superioridade, para fortalecer essa ideia,
de que brancos, cristãos e defensores dessa propriedade privada são sim superiores, né? Então não vai ter muito papo com ele, não. A gente sabe qual foi a, a linha, né, que o Hitler seguiu, né? Então ele ganhou também um codinome como o Mussolini ganhou. Mussolini era o Duce, é o que dirigia, e o Hitler era o Führer, o condutor, né? Então o cara que vai conduzir a Alemanha para essa linha. Então ele vai realmente expandir muito forte essa linha durante toda a Europa, né, desse período. E aí a gente vai ver que os regimes totalitários serão um caminho muito fértil na nossa literatura. Né? A gente temos aqui alguns exemplos para a gente comentar rapidamente. Temos o Maus, um quadrinho fantástico sobre o período nazista. Temos também a trajetória do Magneto, por isso ele está aqui, né? Porque antes de ser um grande vilão dos X-Men, ele passa nesse período, quando criança, ele vai para um campo de concentração, afinal ele é judeu, né? Então ele vai passar, então é uma crítica também, dizendo que quem são os perseguidos. Temos também uma pensadora, uma filósofa, Hannah Arendt, que vai fazer fortes críticas, né, aos regimes totalitários que vão aflorar, dizendo que esses regimes basicamente vão acabar com a ideia de que o que somos socialmente, né? Tipo, o diferente faz parte da nossa sociedade e ele deve existir, né? Então, os regimes totalitários eles vêm com uma ideia muito forte de que não, você segue a minha forma ou você desaparece da minha visão. Então, somente nesse momento a qual estamos passando sobre um neofascismo, né, uma nova óptica de um fascismo já do século XXI, né, é interessante a gente entender um pouquinho como é que foi essa ideologia política, sim, porque é política, como é que foi isso no século XX, como isso surgiu, então como é que se fortaleceu, afinal, você perseguir pessoas, matar pessoas, como é que pode ser aceitável? Na época, sim, os seus defensores aceitavam muito porque acreditavam nessa ideologia. Então, tipo, o diferente não deveria existir para que só um caminho fosse conduzido, né? Como se esse fosse o único caminho. Então, realmente o pessoal ficou preso a essas propagandas, né? Ficou iludido por essas propagandas. Esse é o objetivo, basicamente, das propagandas: iludir, conduzir você para um caminho que você não necessariamente é o seu. Então, isso favoreceu demais. Aí você junta um pouquinho de crise econômica, então o cara vem com uma propaganda dizendo assim, que você tem o direito de conquistar, você tem o dever, você não pode sofrer, né? Quem deve sofrer é o outro, não você. Aí, basicamente, ele ganha muitos adeptos e favorece esse crescimento, né? Então, os regimes totalitários, tanto na Europa quanto no Brasil, vão se favorecer de situações de crise para se fortalecerem e ganharem adeptos. Belezinha? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Falou!